Você já se olhou no espelho e percebeu que não é uma pessoa que tem um peso corporal muito alto ou um grande volume de gordura, mas também você não tem um baixo percentual de gordura e um grau satisfatório de definição muscular? Pois é, isso acontece porque nem tudo na vida é dicotômico, ou seja, nem tudo é sim ou não, nem tudo é preto ou branco, ou nem todo mundo vai ser magro ou gordo. Entre os dois extremos existe aqui justamente esse meio termo, que é a pessoa que é falsa magra. Como assim? A pessoa que é falsa magra, ela pode ser definida por basicamente duas características, que são, primeiro, a baixa massa muscular e segundo, o alto percentual de gordura. E quando a gente está falando do alto percentual de gordura, não necessariamente a gente está falando que essa pessoa vai ter um peso na balança muito grande, mas quando a gente vai avaliar a composição corporal daquela pessoa, é uma pessoa que proporcionalmente tem muito mais gordura do que massa muscular. Então o peso dela não é muito grande, mas a composição dela é em prioridade gordura corporal. O falso magro é aquela pessoa que de roupa, que vestido, ela realmente aparenta ser uma pessoa magra, mas ao tirar a camisa, ao ir na praia, colocar um biquíni, começa a aparecer gordura localizada, baixo tônus muscular, baixa massa muscular e também nenhum tipo de definição muscular. E isso, além de esteticamente decepcionar grande parte das pessoas, também está associado a um risco metabólico, porque esse perfil de baixa massa muscular e alta gordura corporal acaba sendo também perigoso do ponto de vista de saúde, quando a gente está falando de aumentar o risco de desenvolver doenças, dores articulares e ter também o prejuízo do que seria longevidade saudável. Então no vídeo de hoje a gente vai falar das melhores estratégias para conseguir contornar essa situação e deixar de ser um falso magro. Primeira coisa que a gente precisa ter atenção é justamente essas duas características que a gente trouxe: baixa massa muscular e alta gordura corporal. Isso aqui é muito importante porque algumas pessoas acabam ficando mais preocupadas com a baixa massa muscular. E aí o que vai fazer? Vai pegar a dieta e começar a jogar as calorias lá para cima com o intuito de aumentar a massa muscular. Mas com isso, o que essa pessoa vai acabar fazendo? Ela vai acabar ganhando basicamente só gordura corporal, ou em sua prioridade gordura corporal, aumentando ainda mais aquela gordura, principalmente no abdômen, vai ficar insatisfeita e vai acabar interrompendo o processo. Por outro lado, a gente tem as pessoas que vão se incomodar mais com o que é ali a gordura. E por se incomodarem mais com o que é a gordura, elas vão acabar fazendo dieta muito restritiva e fazendo muito exercício aeróbio. E com isso, aquela pouca massa muscular que ela já tinha, ela acaba perdendo ainda mais, ela baixa o peso na balança, mas não necessariamente ela diminui o percentual de gordura, porque ela perdeu peso, mas ao perder peso, não significa que ela emagreceu. Ela perdeu gordura, mas junto ela perdeu também massa muscular, muitas vezes na mesma proporção. E com isso, o percentual de gordura dela continua o mesmo. Então, o primeiro ponto quando a gente está falando dos falsos magros é ter muita atenção para não cair nessas armadilhas de estratégias extremas, seja de restringir muito a dieta e fazer muito aeróbio, ou então da gente fazer um grande superávit calórico e jogar as calorias lá para cima, porque isso só vai favorecer o acúmulo de gordura corporal, principalmente na região do abdômen, piorando toda a saúde metabólica e fazendo com que o seu corpo, entre aspas, fique condicionado a acumular cada vez mais gordura e piorar cada vez mais todo o seu metabolismo. Então, se a gente está falando de um sujeito que tem baixa massa muscular e alta gordura corporal, a gente precisa de uma estratégia que vai contemplar essas duas coisas. E apesar de muita gente achar que não é possível perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, é sim possível quando a gente está falando de uma estratégia de recomposição corporal. Inclusive, a gente tem vários casos aqui dentro da consultoria de pessoas que se beneficiaram dessa estratégia de recomposição corporal. Então, se você quer ajuda para implementar essa estratégia dentro da sua rotina e ter os melhores resultados possíveis, clica aqui no link e faça parte da consultoria Strong. A base da estratégia de recomposição corporal é a gente entender que a gente vai trabalhar com um déficit calórico pequeno. Por quê? Quando a gente faz um déficit calórico pequeno, isso vai garantir com que a gente consiga mobilizar a gordura corporal. Porque se a gente trabalha ou com balanço calórico neutro ou com superávit, ainda que esse superávit calórico ele seja pequeno, a gordura corporal vai continuar lá ou ela vai até aumentando de forma gradativa. Por outro lado, quando a gente fala desse déficit calórico pequeno, a gente vai conseguir mobilizar essa gordura corporal e a gente vai conseguir também uma coisa que é fundamental, que é ter qualidade no treino de musculação. Para o sujeito que ele é falso magro, o treino mais importante para ele, a atividade principal, não é o exercício aeróbio, é o treino de força pelo menos 4 ou 5 vezes por semana. E esse treino de força bem estruturado, com a técnica de movimento adequada, amplitude adequada, a gente conseguindo
conseguindo fazer progressão de carga semanalmente ou pelo menos a cada 15 dias, é o que vai dar o estímulo para começar a aumentar essa massa muscular. Aumentando a massa muscular, a gente aumenta também o que é a taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que aquela pessoa gasta em repouso, e com isso o gasto calórico dela começa a subir. E esse aumento do gasto calórico vindo tanto pela melhora de composição corporal, tanto pela melhora de desempenho do treino, que é o que vai ser fundamental para com que essa pessoa realmente consiga mudar o físico dela de forma sustentável. Porque quando a gente está falando de abordagens extremas, seja de aumentar muito ou restringir muitas calorias, isso não é sustentável e acaba representando muito mais uma agressão por físico do que realmente uma solução. Então, dentro da estratégia, a gente está falando de ter um déficit calórico moderado, de no máximo aí 500 calorias por dia, ter o treino de força de forma estratégica como principal treino, então pelo menos 4, 5 vezes por semana, sempre visando a progressão de carga. E a gente fala também de ter sim o exercício aeróbio. O exercício aeróbio, ele não é um vilão, ele só precisa ser encaixado da forma correta. Inicialmente, a gente faz o exercício aeróbio de 20 a 30 minutos, de 3 a 4 vezes por semana. Isso já vai atender a maioria das pessoas e já vai ser o suficiente para a gente conseguir continuar evoluindo a qualidade desse físico. Outro ponto muito importante é a gente ter atenção com a quantidade de besteira na dieta. Isso porque a pessoa que ela é falsa magra, justamente pelo peso da balança não ser muito alto, ela acaba associando, meu peso não sobe, então eu posso flexibilizar mais a minha dieta, e acaba comendo muito fast food, muita gordura, muita fritura. Às vezes esse cara que quer ganhar mais massa, ele acaba também até caindo nesse mito, né, que ele precisa comer muito, começa a sujar muito a dieta, e isso é muito perigoso, porque sempre que a gente perde a mão ali, justamente nessa qualidade nutricional, isso vai favorecer muito o acúmulo de gordura. Como eu falei, quanto mais gordura a gente ganha, mais condicionado a ganhar gordura o seu corpo fica. Então o seu peso começa a subir, mas não é teu braço que está crescendo, teu peitoral, tua coxa, teu glúteo. É muitas vezes o seu abdômen que está acumulando cada vez mais gordura, e isso vai dificultar cada vez mais o ganho de massa muscular. Então muito cuidado com isso. Não associa muitas vezes o que o falso magro tem uma facilidade ali de perder peso, ou então uma dificuldade de ganhar peso, que isso é um aval para ter essa flexibilização excessiva em relação à alimentação. Refeição livre é algo que faz parte, né? Tu ter ali 2, 3 vezes na semana que tu vai ter um momento mais tranquilo, mas muita atenção, mais uma vez, para você não flexibilizar de forma excessiva e acabar dando tiro no pé. Outro ponto que é fundamental da gente ter atenção também, e é o que vai fechar as estratégias para a gente conseguir reverter esse caso do falso magro, é a questão do sono. Dormindo pouco ou dormindo mal, isso vai desregular toda a sua parte hormonal, aumenta a produção de cortisol, no caso dos homens prejudica a produção de testosterona, mexe com o metabolismo de glicose, mexe com sua disposição, qualidade do treino, humor, apetite, e com isso fica muito mais difícil você sustentar um planejamento de dieta e de treino. Então não tem para onde correr. Você quer melhorar seu estilo de vida, você quer melhorar a sua composição corporal, é fundamental você colocar o seu sono como prioridade. Isso é infinitamente mais importante do que o whey, creatina, qualquer outro suplemento que você possa imaginar, porque é algo que é fisiológico e que nada pode suprir. Tem até um ditado que fala o seguinte, que se sono fosse um suplemento, ele seria considerado doping. Tamanha magnitude de efeito que o sono pode ter no que é o nosso estilo de vida, no que é a nossa composição corporal e performance. Então tenha isso como prioridade. É algo de graça e é algo que vai fazer realmente diferença nessa sua jornada. Apesar de ser uma condição muito comum e que deixa as pessoas bem chateadas e até frustradas, a boa notícia é que o bacana do falso magro é que ele consegue realmente extrair o máximo dessa estratégia de recomposição corporal. Então ele consegue o melhor dos dois mundos e muitas vezes na mesma magnitude. E, inclusive, isso é um ponto de atenção, principalmente para as mulheres que associam muitas vezes o resultado ao peso na balança. E como a gente está ganhando ali massa muscular e perdendo gordura na mesma magnitude, nem sempre o peso na balança vai mudar tanto. Às vezes pode até subir um pouquinho eventualmente no início, mas isso porque você está ganhando, recuperando essa massa muscular que você já devia ter e que era muito baixa. E aí o peso sobe um pouquinho mesmo, mas depois ele vai voltar a descer, ou se você não tem um peso tão grande assim, ele vai até ficar constante durante o processo, porém com a sua composição corporal sempre melhorando. Então, dica muito importante, não monitore seu progresso só pelo peso na balança. Fique atento ao espelho, roupas, faça registro fotográfico
para acompanhar a sua evolução, para você não ficar se sabotando por não ver o peso mudar muito e com isso desanimar. Isso é uma das coisas mais comuns que a gente vê também nos nossos clientes de consultoria, mas a gente fazendo esse acompanhamento próximo, guiando ali durante o processo, a gente consegue trazer a pessoa de volta para o plano, fazer ela enxergar ali o quanto que ela já evoluiu e tirar esse fator aí de sabotação, que é uma das coisas que mais acaba desanimando e pegando as pessoas ao longo do processo de recomposição corporal. Ser falso magro não é uma sentença, é um diagnóstico e é uma situação totalmente reversível desde que você tenha um acompanhamento adequado, um planejamento estratégico feito para você e respeitando a sua rotina e as suas individualidades. Caso você queira um plano feito de forma estratégica para você, clica aqui no link e faça parte da consultoria Strong. Se esse vídeo te ajudou e fez sentido para você, deixa aqui o like, se inscreve no canal. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder também, tá beleza? Por hoje foi isso, até a próxima.